Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar O Futuro do Mercado de Energia e a Demanda por Profissionais Capacitados no Brasil. Nosso objetivo com esse webinar é conseguir trazer dois dos maiores representantes do mercado de energia e de capacitação, que é a Câmara Alemã do Rio de Janeiro e o Sebrae Nacional, com o intuito de trazermos principalmente informações do mercado e oportunidades de capacitação. Hoje é um dia bastante especial, não só pelo lado da HK Rio, porque nós vamos fazer um lançamento para vocês ao final desse webinar, mas principalmente para o Sebrae, na medida em que eles conseguem alcançar pessoas absolutamente interessadas em se capacitarem do setor de energia, para falar um pouco mais sobre o cadastro de fornecedores, essa base de dados que o Sebrae está trabalhando há tanto tempo e lançou para conseguir alcançar cada vez mais pequenas e médias empresas, né? Com esse intuito, em breve vocês vão ter mais informações sobre isso. Hoje, me acompanhando aqui, né, eu tenho a honra de ter as analistas do Sebrae, né? Em primeiro, Carolina Moraes, que é analista de competitividade do Sebrae Nacional, e em seguida, Marleide Anatólia, que é analista também do Sebrae Nacional. Elas vão dividir esse espaço aqui comigo. Eu sou Natasha Costa, gerente de formação profissional da HK Rio, e para abrir, eu gostaria de trazer alguns dados para vocês, né? Recentemente, o Brasil se tornou parte, né, país membro da IRENA, e junto à EPE, a gente conseguiu construir muitos dados no setor de energia e transição energética. A Câmara Alemã, como um representante e parceiro da transição energética global, a gente tem um grande objetivo de trazer impacto não só em termos de números, mas principalmente em toda a cadeia produtiva no Brasil em termos de energias renováveis. Então, esse dado é bem famoso, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Até o ano de 2022, 12 milhões de empregos foram gerados na área de energias renováveis. E 10% deles aconteceu no Brasil. Esse é um dado computado pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias. E o nosso objetivo é que, em até 2030, mais 30 milhões de postos de trabalho, como esses, que são do setor de energia, sejam criados apenas para atender as demandas geradas pela transição energética. Esses dados foram validados pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e o nosso objetivo é fazer parte desse esforço global de uma economia de baixo carbono. Então, para além da energia, muitos outros setores vão ser impactados por isso, né? E cada vez mais a gente percebe não só a necessidade, mas o objetivo final de conjugar a etapa de capacitação a esse objetivo. Porque na prática a gente tem hoje um campo de mercado gigantesco, desde o ensino técnico até o ensino absolutamente específico, né, de pós-doutorados e doutorados em áreas de pesquisa, e hoje você tem um campo imenso de capacidade, né, de possibilidade de geração de capacitação, e hoje a gente ainda está mapeando quais são as necessidades de empregos verdes aqui. O Brasil é considerado um país muito promissor nesse aspecto, e para isso a gente tem atores vinculados aqui que vão nos apoiar a entender qual é a estratégia nacional diante disso, e principalmente quais são as oportunidades de capacitação em breve. Nesse momento, com muita alegria, Carolina, eu te passo a palavra e peço que você se apresente rapidamente e possa fazer a sua apresentação. Certo, muito obrigada, Natasha, pela introdução. Nós do Sebrae estamos muito felizes aqui, porque realmente a gente está fazendo aqui uma ponte, né, uma união das nossas necessidades, as necessidades das pequenas empresas, que é se tornarem agentes também, atores nessa questão da transição energética, de ter um olhar mais atento para diminuir as emissões de carbono. Então, o Sebrae tem essa agenda de sustentabilidade e, com isso, a gente traz o programa Sebrae Energia. E agora a gente está com o desafio de ganhar uma escala maior, de atender mais empresas, indo a campo mesmo para fazer um inventário energético e para apoiar essas empresas a fazer a transformação necessária, né. Então, assim, a gente está muito feliz de estar aqui, porque a gente entende que vocês são um parceiro muito estratégico para isso, porque vocês estão com a ponta também, né, as empresas e profissionais que são do ramo de energia e que têm o know-how para fazer isso acontecer. Então, estou eu aqui, sou da unidade de competitividade do Sebrae Nacional, a Marleide é minha colega, ela trabalha cuidando do nosso banco de gestão de credenciados. Então, vou fazer uma abertura inicial falando um pouco do que é o programa Sebrae Energia, quais são nossas frentes de atuação. Em seguida, eu vou passar para a Marleide explicar realmente essa oportunidade das empresas se credenciarem no nosso banco, e a partir daí a gente consegue fazer a contratação para prestarem esse serviço que a gente está querendo implementar. Vou compartilhar minha tela.
Então, como o Sebrae pretende avançar com a gestão energética para os pequenos negócios? Fazendo parcerias, né, com empresas que, como vocês, são o outro elo da cadeia, né. Então, esse slide está passando sozinho, só um minuto. O Sebrae tem 2 vertentes de atuação. A gente age com foco em insumo e com foco no setor. Com foco em insumo, é considerando que todos é o slogan energia para todos. Calma aí, gente, vou ter que dar um exemplo, porque ela está passando sozinha a apresentação. Vou ampliar aqui. Assim, que aí eu vou ter o controle da passagem, porque então a gente tem 2 vertentes, um foco em insumo, que é com o slogan energia para todos, e o foco setorial, que é o foco oportunidade para muitos. E considerando energia para todos, a gente identificou os 17 segmentos prioritários que são mais intensos no consumo de energia, e a gente sabe que todo e qualquer negócio precisa de energia para fazer sua operação, né. E na questão do público de oportunidades para muitos, são os pequenos negócios que atuam no setor energético, que é o caso de vocês. A gente também quer fazer esse repasse metodológico, e o credenciamento das empresas, também estimulando que existam também pequenas empresas ligadas ao ramo de energia, e temos também das pequenas as instaladoras de placas solares. A gente tem no Brasil cerca de 30.000 instaladores de placas solares, que também são nosso público que a gente atende. A gente trabalha nessa questão de setor também com encadeamento produtivo. A gente tem parceria com Petrobras, com o Grupo Raízen, tudo para fazer a cadeia de fornecedores deles funcionar de forma mais otimizada. Então, isso é uma das vertentes da linha de setor. E aqui uma breve passagem pelo início, assim, das ações do Sebrae relacionadas à energia, né. A gente faz estudos e pesquisas, com isso a gente já identificou que o custo de energia das pequenas empresas está ali entre o segundo e quarto custo que mais impactam. Então isso afeta diretamente a lucratividade desses negócios, é uma dor para as empresas. Só que às vezes é uma dor que a empresa sente, né, o empresário está ali pagando contas altas de energia, só que ele não sabe que pode diminuir essa dor, que existem remédios para diminuir essa dor. Então a gente vem também muito com a questão de sensibilização, produzindo conteúdos, e-books. Então a gente tem uma página que já teve mais de 150.000 cliques, muitos acessos. É um tema que a gente vê que os clientes estão interessados, e só que a gente ainda faz mais ainda essa parte de sensibilização. No ano passado, nós atendemos a 7.000 empresas com Sebrae Tech ou outras intervenções estruturadas, como a nossa jornada, que é o que a gente chama de jornada de custo, consumo e geração de energia, onde a gente faz o perfil energético das empresas. E essa atuação que a gente está esperando agora para contratar os agentes de energia faz parte, é um dos braços dessa nossa jornada. Aqui estão os 17 segmentos prioritários que mais consomem energia. Então, aqui no quadrante superior, a gente tem destaque ainda entre os 17, que é para bares e restaurantes, salão de beleza, mini mercados, panificação, meios de hospedagem. Então, com isso, a gente consegue ter uma atuação mais cirúrgica, mais incisiva, e chegar realmente nas empresas onde essa dor é maior ainda. E como os profissionais da área de energia podem atuar no programa Sebrae Energia? Sobre isso que a gente vai falar agora. Então, a gente está agora, nesse momento, convocando profissionais e empresas com conhecimento e experiência no setor de energia para integrar as equipes e de agentes de energia, que aí vão atuar em campo, identificando as oportunidades de eficiência energética nessas empresas, de economia e também de geração sustentável e, quem sabe mesmo, até de instalação de placas, geração distribuída, né, assinatura de energia. Então, a gente quer indicar os caminhos possíveis para o empresário escolher. E a gente fez um piloto junto do grupo, da Cienergy, é uma empresa que a gente contratou, uma grande empresa que está nos apoiando com toda a metodologia. E a gente identificou nesse piloto, que a gente rodou há 2 anos, que 24% dos estabelecimentos, eles não tinham sequer acesso às contas da energia elétrica. Então, às vezes, é um assunto ainda em desconhecimento, né. E 35% só lembram do tema energia quando a conta de luz chega. Não é um tema que está ali na gestão, com o olhar ativo dos empresários hoje ainda.
No quesito de eficiência energética, 58% tem um desempenho médio da eficiência energética encontrado nos pequenos negócios, 20% seria a média de economia nos pequenos negócios, se medidas de eficiência energética fossem adotadas. E 81% dos pequenos negócios não contam com a geração própria. Agora, falando um pouquinho aqui do perfil do agente de energia. A gente espera que sejam profissionais técnicos ou especialistas na área de energia, para que possam ser contratados como pessoa jurídica, tá? Com sólido conhecimento em grandezas elétricas e familiaridade em equipamentos elétricos também, porque o que a gente espera é que o agente de energia vá a campo para fazer o levantamento mesmo no inventário energético desses equipamentos. Então, os perfis também de ESCOs, de formação técnica ou graduação em engenharia. E aqui falando nesse outro quadrante, a carga horária da visita, para fazer esse inventário, seria cerca de 10 horas para rodar a empresa inteira e já dá também a devolutiva. Então, a gente estima que, em média, ele possa atender de 10 a 15 empresas. E um pouco do que também a Marleide vai falar aqui, que o valor hora da consultoria, que o Sebrae paga, nós, enquanto sistema Sebrae, temos a descentralização entre os estados. Então, existe esse sistema de gestão de fornecedores em cada estado e a tabela do valor hora pode variar um pouquinho. Assim como essas questões de custos extras, tudo são negociados também em nível estadual. Nós aqui somos do Sebrae Nacional, estamos agindo, estimulando que enfim, que empresas que sejam do ramo de energia se credenciem e eles podem escolher também vocês, né, podem escolher quais estados vocês desejam desempenhar as atividades no momento do credenciamento. Então, falando um pouquinho aqui da jornada, né? Que para a implementação dessa iniciativa, como eu falei, a gente contratou o Grupo Energia e eles são responsáveis por toda a metodologia e o treinamento e o repasse mesmo metodológico para os agentes credenciados no nosso SGF. A primeira turma de capacitação a gente já vai fazer amanhã, até com algumas empresas do Rio de Janeiro, mas a gente quer realmente, como a gente quer ampliar a escala, a gente está precisando de mais empresas no nosso banco de credenciados. Aqui está um pouquinho sobre a atuação dos agentes de energia, seguindo aqui como se fosse uma trilha, né, esse slide. No campo A aqui, no primeiro momento, o empresário aplica, ele pode até ser feito por meio do autodiagnóstico. O perfil energético empresarial é o primeiro passo dessa jornada. Em seguida, tem a possibilidade da gente fazer a análise dos contratos de energia dessa empresa. E aí a gente vai filtrar para contas de energia acima de R$ 1.000. O agente de energia vai coletar os dados em campo, fazendo o inventário energético, que são os relatórios de consumo, para parte desses clientes que a gente analisar a energia. A gente vai ver quais que têm maior potencial de receber a visita do agente e já fazendo um novo filtro de faturas acima de R$ 2.500 para o empresário receber uma visita de um agente. Para este ano, a gente quer fazer com esse atendimento 400 visitas a diferentes empresas, cada empresa será atendida por um agente, então nossa meta para esse ano é de 400, e a gente quer aumentar no ano que vem. E para isso a gente já vem fazendo essa sensibilização com vocês, que para a gente conseguir ganhar escala e divulgar isso, a gente precisa já ter por trás uma base de fornecedores cadastrados, né? Aqui estão as etapas de atendimento, né, da pequena empresa. A primeira etapa é sensibilizar o público, mobilizar o cliente, isso vai ficar a cargo dos Sebrais estaduais, junto com o Sebrae Nacional, identificando aqueles 17 segmentos prioritários. Pode ter estado que vai falar, eu quero Rio de Janeiro, por exemplo, quero atender só bares e restaurantes. Então, assim, os estados têm autonomia para escolher segmentar ainda mais aquele segmento prioritário que a gente já identificou. A segunda etapa é o preenchimento do perfil energético, depois é o envio da fatura, análise devolutiva dessa fatura, em seguida é a coleta dos dados do inventário energético, esse é o papel do agente, né? E essa coleta dos dados vai para a Cienergy, ela que tabula tudo no sistema de inteligência deles, e daí é elaborada uma devolutiva bem específica para aquela empresa. E essa devolutiva é repassada para o agente, e o agente volta a campo e entrega a devolutiva para a empresa, com as sugestões de melhoria, indicando quais são os melhores caminhos, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre como os profissionais da área de energia podem se cadastrar no sistema de gestão de fornecedores do Sebrae.
Com isso, eu passo agora a palavra para a Marleide, minha colega. Ela vai falar um pouquinho da parte mais de realmente credenciamento no nosso sistema. Marleide? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Carol. A Marleide que Ah, tá. Será acho que ela que caiu? não está nos ouvindo. Sim. Deixa eu ver, será que ela caiu? Vamos dar só um minutinho, vou tentar falar com ela, que senão eu também posso apresentar, só peço um minutinho. Consegui ingressar novamente, gente, Ah, desculpa. que bom! Então, tá, vou Só voltar a aqui minha para imagem a de fundo. tela. A gente já está vendo a tela normalmente e te ouvindo bem, Marleide. Ah, perfeito. Só um momento. Bom, agora que vocês já sabem sobre o projeto, ela já explicou como que vai acontecer dentro do Sebrae, eu vou explicar para vocês como as empresas vão poder se credenciar. Atualmente, o Sebrae mantém uma forma de credenciamento para que as empresas estejam aptas dentro de um banco para participar das seleções, das contratações que tiverem oportunidade. Então, aqui a gente usa o Sistema de Gestão de Fornecedores, que é o SGF, que tem o objetivo, né, de manter um banco de prestadores de serviço bem diversificado, qualificado e comprometido também com a missão da instituição. Então, a gente recebe, faz um processo de credenciamento. Essas empresas, depois de aptas, elas passam também por uma qualificação, que é quando eles recebem o repasse da metodologia. Atualmente, essas empresas ficam divididas entre áreas de conhecimento e sub-áreas. Essas áreas de conhecimento são de acordo com a atuação do Sebrae, qual que é o público que eles querem, que a gente pretende alcançar. Então, aqui dentro dessas áreas, para esse projeto, a área mais aderente é sustentabilidade e a sub-área é gestão energética. Então, todas as empresas, quando for fazer o credenciamento e cadastrar a sua empresa no Sebrae, eles vão ter que informar qual que é a área e sub-área que eles vão estar se credenciando, e naquela área eles vão ficar aptos para prestar os serviços, e nesse caso, que receber a metodologia antes de fato, iniciar a prestação de serviço. Pode passar. Aí, Marlene, é só legal falar que aqui nesse caso, ó, a área gestão energética, a área sustentabilidade e gestão energética, né? A sub-área gestão energética, isso. Isso. A gestão de credenciamento no Sebrae, ele é descentralizado. Então, cada Sebrae UF mantém um edital permanentemente aberto e recebe essas inscrições. Ele não encerra as inscrições, porque o intuito é que a gente sempre tenha um banco diversificado, né, como eu disse, e nesse caso, eles vão acessar o site por esse portal, que é o portal Sebrae Credencie Sua Empresa, vai informar todas as informações da empresa de acordo com o KNAI, com a prestação, com o objeto mesmo da empresa, porque a gente não credencia a pessoa física. Nesse caso, a gente credencia somente a pessoa jurídica. Pode passar. Bom, e para que essas empresas consigam fazer o credenciamento, elas precisam atender certos requisitos. Por mais que o credenciamento ele seja um processo mais simplificado, ele é muito mais simples que um processo de licitação. A gente exige que eles apresentem uma série de documentos. Na documentação de habilitação jurídica, a gente pede que apresente o contrato social, né, o ato constitutivo, de acordo com com o tipo de empresa, o comprovante de inscrição, que é o CNPJ, e uma declaração de pessoa jurídica que demonstre que o capital social está compatível
a quantidade de empregados. Não é necessário que essas empresas tenham funcionários registrados, mas caso tenha, ela precisa apresentar essa declaração para demonstrar que o capital social está adequado à quantidade de colaboradores. Quanto ao documento de regularidade fiscal, a gente atualmente exige a CND da Receita Federal, a CND do FGTS e a CND municipal. Só que essas CNDs não são obrigatórias na fase do credenciamento. Elas só serão obrigatórias posteriormente, quando elas virem a participar do rodízio, que eu vou explicar mais à frente. Pode passar. Então, além da documentação de habilitação jurídica, essas empresas precisarão também demonstrar a capacidade técnica. Essa capacidade técnica é aferida pela equipe técnica que a empresa precisa informar. Essa pessoa precisa ter um vínculo com a empresa, seja sócio através do contrato social, seja empregado através da CTPS, e é possível também que sejam contratados por contrato de prestação de serviço. Então, no momento que a empresa for se credenciar, ela vai ter que informar quem é essa pessoa e qual que é o vínculo que ela tem com a empresa. Além disso, é necessário também comprovar a formação, né? A formação mínima dessa pessoa que vai estar vinculada como equipe técnica. E aí é necessário que tenha nível superior para que a gente consiga, de fato, passar e ser aprovado nessa fase. Além disso, a gente solicita um atestado de capacidade técnica que comprove que a empresa tem aptidão de prestação de serviço de pelo menos 200 horas de consultoria. Essas horas, elas parecem pouco, mas a gente exige essa quantidade de horas para que a gente tenha um banco maior, mais empresas consigam prestar serviço, por isso que não é tantas horas. E o atestado de capacidade técnica tanto pode ser no nome da empresa, né? A empresa com CNPJ, mas também é possível que seja o nome da pessoa, da equipe técnica que for apresentar. Então, se o atestado de capacidade técnica tiver o nome da pessoa física, mas a gente, na hora do credenciamento, demonstrar o vínculo dessa pessoa, a gente aceita o atestado. Pode passar. E passado por essa fase, né, apresentar todos esses documentos corretamente, ela vai receber uma informação que está apta para prestar o serviço, que é que a etapa de inscrição foi finalizada com sucesso. Então, depois que finaliza a inscrição, ela já vai acessar o portal do SGF como fornecedor. Pode passar. E as vantagens de fazer parte desse credenciamento são essas. O fato do credenciamento ser, de fato, simplificado, a gente espera que essas empresas tenham capacidade técnica de prestação de serviço, mas a gente também não exige tantos documentos, porque a gente preferiu simplificar o processo para dar mais oportunidades para as empresas, inclusive porque depois de credenciadas, elas podem passar por qualificação através das certificações e recebimento de metodologia. Então, por isso que é um processo mais simples. O edital fica permanentemente aberto, então, caso hoje a pessoa que está vendo essa apresentação não tenha todos os documentos, não tenha todos os requisitos, ela vai ter um tempo aí para se adequar e conseguir participar. Além disso, nosso sistema é totalmente auditável, não tem risco de fraudes. A gente realmente respeita o compliance aqui no Sebrae, é uma das diretrizes. O sistema é próprio também, como eu disse, o credenciamento é descentralizado, então a empresa pode prestar serviço e se credenciar em qualquer das UFs ou em todas, se for muito, se ela tiver capacidade técnica para prestar o serviço em todos os Sebrais, a gente não tem nenhuma limitação quanto a isso. Pode passar. Bom, agora que a gente sabe como se credenciar, onde se credenciar, o que acontece, como que a empresa vai ser contratada. Como eu mostrei, a gente tem a divisão aqui de áreas e sub-áreas, né? E a natureza também, que é consultoria e instrutoria. Então, quando a empresa quando ela vai fazer o credenciamento, ela vai informar qual é a área e a sub-área aderente, nesse caso, sustentabilidade e gestão energética, mas ela pode se credenciar
em outras áreas e sub-áreas também. Mas esse é um dos pontos mais importantes, porque quando for feito o cadastro da contratação, eles vão vincular a uma área sub-área. Então, é importante que a empresa faça corretamente na área que pretende prestar o serviço. Além disso, o Sebrae faz a certificação das empresas, né? Que é como se elas recebessem uma qualificação interna mais diretamente no que vai prestar o serviço. Então, são criados produtos, são criadas certificações e nesses cursos são repassados as metodologias para que a empresa consiga aplicar ali diretamente no cliente final. E eles precisam também ter a regularidade fiscal em dia, porque para participar das contratações vai ser conferir se elas estão regulares com as CNDs fiscais. Caso não tenha, ela não participa do rodízio. Um dos pontos também que é bem importante trazer, que quando essa empresa recebe o repasse de uma metodologia, ela recebe uma certificação e tendo uma oportunidade de negócio, ela só vai concorrer com as empresas que também receberam o repasse. Então, por mais que nesse banco de fornecedores, nessa área sub-área, a gente tenha pelo menos umas 200 empresas, por exemplo, e dentre elas, somente 20 recebeu essa certificação, somente ela recebeu o repasse da metodologia, só essas empresas que vão participar dessa contratação, não vai concorrer com o banco todo. Pode passar. Bom, e as contratações acontecem na modalidade de modo randômico. Quer dizer isso, dentro desse banco de fornecedores não há uma concorrência entre eles. Todos vão receber a oportunidade de acordo com a demanda. Então, as empresas ficam numa fila, stand-by, aguardando essas oportunidades. A partir do momento que surgem as contratações, elas vão recebendo, aceitando ou não, ela vai para o final da fila para dar oportunidade para a próxima empresa avaliar se ela vai aceitar ou não aquela contratação. Acontece, às vezes, de fazer uma contratação e essa contratação ter algum ponto que foi revisto e ela foi cancelada. Nesse caso, essas empresas não são prejudicadas. Ela retorna para o lugar da fila no momento que ela aceitou aquela proposta. Então, o rodízio é feito para que a gente mantenha uma oportunidade similar para todos que estejam ali aptos a receber as propostas e vir a prestar serviço para o Sebrae ou para o cliente final. Pode passar. Pode passar a anterior, por favor, Carolina. Bom, um dos pontos também que é bem interessante é como que a gente faz os pagamentos. Quando a contratação é cadastrada no sistema SGF, o responsável pela contratação também vai prever as entregas que serão exigidas daquele fornecedor. Então, é possível que tenha uma entrega por mês, mas é possível também que tenha mais de uma entrega. Então, a gente não define isso de acordo com cada contratação. Então, existe a possibilidade de receber várias vezes durante o mês, de acordo com as entregas que foram definidas. Existe também uma previsão de lançamento das despesas, né? O reembolso pelos gastos de viagem, quando o cliente final que for ser atendido é distante da sede da empresa, por exemplo. O Sebrae prevê a possibilidade de reembolsar esses gastos. E também não há como eu já mencionei, também não há limitação de quantidade de contratações por fornecedor. Tanto pode pegar várias contratações dentro de uma UF ou pode pegar várias dentro em vários UFs. Vai depender da capacidade de prestação de serviço da empresa. Então, após essa empresa prestar o serviço, ela é avaliada. Esse é um dos pontos mais importantes, porque, como eu mencionei, a gente espera que esse banco de fornecedores, além de qualificado, estejam aptos, né? Atendam bem o cliente final. Então, por isso que eles são avaliados. Eles podem ser avaliados pelo cliente ou pelo cliente e pelo gestor do contrato, ou somente pelo gestor do contrato
dependerá do tipo da contratação, se vai ter atendimento ao cliente final ou não. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, Carol. Parece que... a internet está com instabilidade, né? Bom, o processo de contratação dentro do SGF passa por essas fases. A primeira, o credenciamento, que é a fase que a empresa vai se cadastrar. Estando apta, ela vai estar no banco e é possível que ela receba uma certificação, né, que é uma qualificação interna dentro do Sebrae, e vai receber as oportunidades que estão ali abertas. Não tem nenhuma limitação para a quantidade de propostas, como eu disse, mas quando ele se credenciar, ele não vai receber somente a proposta desse projeto, por exemplo. Ele está apto para receber qualquer proposta que houver naquela área subárea que ele estiver credenciado. Então, é uma oportunidade aí contínua para que a empresa realmente consiga bons contratos. Isso, obrigada, Marleide, pela apresentação. Agora a gente abre aqui para dúvidas, se alguém tiver alguma questão que quer esclarecer, acho que o momento é agora. Carolina, eu vou repassar uma pergunta que está aqui no chat. Eu acredito que a Marlene tenha até respondido, mas vamos só responder diretamente para o Lúcio. Apenas empresas poderão se cadastrar? Profissionais como engenheiros não podem realizar esse cadastro? O SGF, de fato, é para pessoa jurídica, então a pessoa física diretamente não pode se credenciar, né? O que a gente sugere, no caso, se houver a possibilidade, é realmente de constituir uma empresa para que eles possam vir a prestar serviço. Porque o SGF não é o único canal de prestar o serviço dentro do Sebrae. Também tem o Empretec. Então, assim, a partir do momento que ele vê essa oportunidade, lê o edital, vai surgir outras, inclusive em outras unidades. Aí perguntaram que se pode ser MEI. Eu não sei se a atividade de engenharia enquadra sem MEI, sendo bem sincera, tá? Então, realmente, a gente precisaria verificar essa possibilidade. Aí ele segue a pergunta, confirmando se ME é possível. Sim, ME é possível, EPP também, né? É somente a atividade do engenheiro que tem que verificar se encaixa no meio. Mas, assim, a gente pode, em outro momento, também trazer essas possibilidades e até levar esses profissionais para serem atendidos no SEBRAE, para que eles façam uma consultoria mesmo, qual é o melhor modo de formalizar aí uma empresa. Marlene, já recebi uma pergunta aqui direto no chat de forma privada, perguntando qual é o site, qual é o primeiro passo, o que a pessoa tem que fazer para conseguir entrar e acessar o edital. Certo, eu vou colocar aqui no chat o link para que vocês consigam acessar a página do Sebrae, credencie sua empresa, e nesse link eles vão conseguir achar as informações e o edital. Lembrando que os editais são descentralizados, então é importante que a empresa defina onde ela quer prestar o serviço, ou se ela quer prestar serviço para várias UFs, tá? Então ela vai fazer credenciamento em cada uma delas. No Sebrae Nacional, também temos o edital do SGF aberto, a gente não presta serviço para o cliente final. Então, a partir do momento que vir a se credenciar, possivelmente ele vai prestar serviço em algum projeto, em alguma coisa internamente do Sebrae, tá? Então, quando os Sebrais que atendem o cliente, que eu acho que vai ser o foco principal desse projeto, vai ser diretamente nos estados. Perfeito, Marlene. Tem mais alguma pergunta, gente? Vocês podem escrever no chat. Senão, a gente vai passar para a segunda etapa da apresentação. Bom, Marlene, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Acho que vocês passaram passo a passo mesmo, né, de como fazer.
E acredito que todo mundo que vai assistir novamente a gravação vai conseguir ver pelo slide também, caso alguém aqui tenha passado, então algumas dúvidas mais simples, né? Estão bem descritas ali no slide. Então eu agradeço por isso. E nesse momento eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar aqui a apresentação. Me confirmem, por favor, se vocês já estão vendo a tela de início. Sim. Obrigada. Bom, Seu microfone está desligado. Obrigada. Bom, nesse momento a ideia é passar o que a Câmara entende como um gestor de energia, né? A Câmara tem um compromisso até 2030 em não ser apenas um parceiro na transição energética global, mas estamos extremamente compromissados com a meta 4, né? A ODS 4, que tem a ver com capacitação, educação e um acesso maior de uma educação que possa trazer os objetivos que a gente estabeleceu para 2030 mais acessíveis, né? E nada mais interessante do que isso, do que a possibilidade de transformar um país, né, em capacitação de qualidade, com dupla certificação e parceria com a Alemanha através da gestão da energia. Como a gente falou no início, né, não só na apresentação da Carolina, mas também nos dados que eu trouxe inicialmente da CNI e da IRENA, o Brasil tem um mercado muito potencial em termos da gestão de energias renováveis e a necessidade de capacitação. Então, quando a gente pensa num gestor de energia, a gente está pensando em qual profissional, quais são as características que a gente precisa que esse gestor, essa gestora tenha, né? No primeiro momento é conseguir identificar as oportunidades de economia de energia, que você consiga identificar e fazer esse mapeamento, né? Então, quando a Marlene fala de uma visita técnica, é disso que ela está falando. Você ter a capacidade, não só técnica, mas também de gestão, de perceber naquele processo produtivo quais são os gaps, né? Onde que a gente consegue perceber um benefício de analisar qual custo-benefício de modificações que a gente possa fazer. Depois disso, a gente tem a fase de estudos de viabilidade, incentivos financeiros e seguros. Então, como que a gente olha para isso? Né? Quais são os financiamentos disponíveis? E aí, além disso, você tem financiamentos externos também, e além de muitos internos em vários setores, né? A busca e a reunião desses dados também é muito relevante através do networking que a gente estabelece com os atores principais desse mercado. Então, quando a gente tem esse objetivo de identificar as oportunidades, você já tem que ter mapeado quais são os atores envolvidos que possam não só entender a viabilidade do processo dentro da empresa, mas também quais são os institutos federais, as linhas de financiamentos externas que estão vinculados a esse tipo de impacto, né? E, obviamente, a gente está falando de uma capacidade de gerenciamento de projetos, né? A gente precisa de profissionais que sejam capazes de lidar com a gestão. E gestão não apenas técnica, mas gestão de processo, de projeto. O início, o meio e o fim, a auditoria, a transparência, os requisitos para que o resultado seja um resultado de sucesso, que a gente quer não apenas para o mercado como um todo, mas mantendo os padrões de qualidade que a gente deseja para o nosso mercado. E depois disso, fechando o ciclo e começando novamente, né? A gente percebe que é um ciclo mesmo, né, do trabalho, é o acompanhamento e a demonstração dos resultados. Quando você consegue implementar medidas de eficiência energética, de eficientização, principalmente lidando com energias renováveis, em geral, você consegue trazer um resultado muito positivo, né? Ainda que seja não necessariamente no curto prazo diretamente, o impacto em geral financeiro é percebido de forma muito positiva pelas empresas para o seu balanço energético. Mas, para além disso, a gente tem o comprometimento dessas empresas com a dinâmica, né, e a semântica da sustentabilidade. Hoje, dificilmente você consegue ter empresas no setor de energia que ainda não tenham se adequado, não tenham se ajustado a essas normas. E quando a gente consegue fazer esse acompanhamento, essa demonstração de resultados, novamente você vai ser capaz de identificar oportunidades de economia de energia. Então, o ciclo começa novamente. E esse é o foco principal quando a gente está olhando para a formação de um gestor de energia. E hoje, né, como o exemplo que a gente ouviu aqui da Marleide, da Carolina, pequenas e médias empresas também já entraram nesse rol. Há 10 anos atrás, isso era uma discussão que era feita apenas para empresas, né, para processos produtivos que eram energointensivos. Então, você tinha gastos, né, multimilionários com energia em um ano, né, no budget da empresa, e hoje você consegue ter até pequenas empresas fazendo esse processo de eficientização, né?
É um vocabulário que já entrou em todas as etapas da cadeia produtiva. E para isso a gente precisa de gestores capacitados, né? Bom, aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar para vocês a nossa capacitação, nossa pós-graduação em gestão eficiente de energia. O nome dele é EUREM, né? Esse curso tem uma sigla que vem de lá de fora, chama European Energy Manager, é literalmente o gestor de energia. Esse é um currículo que foi trazido da Alemanha para o Brasil, ele já existe aqui há 11 anos, e a gente tem a parceria com a COP, da UFRJ, a maior escola de engenharia da América Latina. E aqui está a distribuição dos grandes módulos, né? O curso é dividido em 3 etapas. A gente tem um módulo básico, que fala sobre fundamentos da sustentabilidade de energia. Em seguida, regulação, comercialização, entender o comércio de energia no Brasil e os cálculos econômicos, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que não são necessariamente da área de engenharia nesse curso, então a gente tenta estabelecer esse módulo básico para que todo mundo consiga acompanhar algumas partes específicas. Em seguida, a gente tem o módulo de gestão, como a gente mencionou. É muito importante essa característica desse profissional que consiga acompanhar todo um projeto, desde a sua concepção, estabelecendo a projeção de resultados, as projeções financeiras, todas as questões técnicas, mas principalmente o soft skill do gerenciamento, né? Essa sensibilidade de perceber os atores envolvidos, quais são as oportunidades, as melhorias, os riscos, quais são as normas que são aplicadas. E esse módulo de gestão, a gente também tem uma gestão de energia e gerenciamento de carga, que vai tratar dos mercados específicos no Brasil. E depois disso, a gente tem a parte maior do curso, né? Esse curso tem duração de 18 meses, lembrando. E esse é o módulo técnico, né? A gente vai falar não só sobre cada um dos mercados específicos de energias renováveis no Brasil, mas os requisitos técnicos para normas e medidas de eficientização nos processos produtivos. Então, essa é a distribuição da capacitação que a gente está lançando hoje, tá? Então, só para vocês terem dimensão de qual é, né, a característica desse curso por dentro. E, por fim, eu quero trazer aqui as 3 grandes características que a gente tem. O EUREM é uma pós-graduação que é no Brasil vinculada à COP e ela tem dupla certificação, né? A gente tem a certificação da Alemanha, que é válida não só pelo Acordo de Bolonha em mais de 30 países no mundo, mas em todas as câmaras de comércio alemãs que detêm a certificação desse curso também. Então, entrando no nosso site, eu vou disponibilizar aqui para vocês no chat em breve, vocês conseguem ver no mapa onde esse MBA é aceito, né? Então, você vai fazer um curso de 18 meses de aulas. Em seguida, você tem 3 meses para entregar um trabalho final, que é envolvido nessa metodologia desenvolvida pela integração orgânica entre teoria e prática, que é o que a gente chama de Energy Concept, né? Esse conceito de energia, que é uma prévia do seu trabalho final, que deve ser construído com ênfase em uma medida de eficientização que possa ser verificada, né? Obviamente que tem pessoas que muitas vezes não conseguem verificar diretamente na prática, mas o nosso objetivo é que as empresas possam ter, dentro desse curso, já uma oportunidade de melhoria e eficientização dentro do seu processo produtivo. Então, isso é acompanhado por todos os especialistas e coordenadores do curso, que, em seguida, vai ser certificado internacionalmente. Eu gosto de lembrar muito do ano de 2021, a gente teve um aluno chamado Patrício Junqueira, que ele foi o primeiro aluno brasileiro premiado por um Energy Concept na matriz, na Alemanha, né? Ele fez uma medida de eficientização em um hospital pequeno, com questão de iluminação, e foi muito interessante porque foi logo depois do processo que a gente viveu no mundo inteiro, né, da pandemia, então esse foi uma pequena medida que gerou um impacto muito grande, porque os custos do hospital mudaram muito, né, com um volume muito grande. Então, esse é o nosso compromisso com a educação de excelência, né? Não apenas a realidade de transformar o que a gente tem hoje em termos de mercado, gerar mais oportunidades e estar completamente conectado à nossa demanda local, à nossa economia local. Então, o objetivo é trazer a expertise alemã, que é completamente adaptada à nossa realidade, e trazer impacto de fato para todos que estão envolvidos nisso. Bom, aqui no final eu deixo algumas informações gerais para vocês. Aqui está o nosso contato e eu tenho uma condição especial para oferecer para todos que estão participando desse webinar hoje, né? A gente tem um valor que é diferenciado para pessoas que são associadas à HK, empresas que fazem parte da nossa rede de contatos e networking, e hoje a gente vai conseguir conceder esse desconto para quem não é
associado, ou seja, quem está aqui presente vai ter R$ 3.000 de desconto no valor do curso, né? Esse curso sai os 18 meses com a dupla certificação e esse acompanhamento inteiro e o certificado da COP no Brasil por R$ 25.000. E hoje a gente vai conceder para vocês esse valor de 22.000, né? Então, você pode dividir em até 20 vezes, e essa é uma das oportunidades mais simples e fáceis de você adquirir uma dupla certificação que te permite trabalhar em mais de 30 países no mundo, além de ter uma chancela não só da maior escola de engenharia da América Latina, mas principalmente a dupla certificação com a Alemanha. Nesse momento eu abro aqui para algumas dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma questão em relação a este ponto específico do Eurem, mas também sobre o Sebrae, os nossos colegas estão aqui ainda para responder qualquer pergunta, e a gente vai entrar em contato com cada um de vocês por e-mail para conseguir informar não só as informações úteis, mas também os links de acesso. Carolina, Marleide, eu queria agradecer muito pela participação de vocês. É muito importante que a gente consiga reunir forças não só para construir esse mercado de forma mais capacitada, mas que a gente também consiga levar o processo de eficientização, né, de capacitação para pequenas e médias empresas também. A capacidade que vocês têm de capilarização e geração de empregos técnicos, né, vinculados a essa demanda do setor é realmente incrível e para nós é uma grande honra poder participar dessa sensibilização aqui com vocês. Natasha, a gente que agradece, eu vejo assim, com essa pós que vocês estão oferecendo, é uma pós riquíssima, e acho que, de fato, o que a gente quer é isso, assim, profissionais bem qualificados para a gente poder acionar nossos milhões de pequenas empresas que a gente atende ano a ano sobre essa temática, sensibilizando, e é bom saber que do lado de cada, a gente está sensibilizando as empresas, e do lado daí vocês estão realmente fortalecendo no mercado, trazendo realmente qualificação profissional para que essas empresas que a gente está sensibilizando tenham quem faça esse atendimento. Perfeito, Carolina. Te agradeço. Marlene, muito obrigada. Aos que estão aqui até o final. Agradeço a presença também. Tenham uma boa noite, gente. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, muito obrigada.